Bom dia, meus irmãos. Eu sou da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 6, dando continuidade à série no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 6. Versículo 1 ao versículo 8. Só lembrando os irmãos que essas divisões em negrito que tem na sua Bíblia são obras do editor e não do texto original. Por isso, nosso sermão será do versículo 1 ao versículo 8, que é a divisão natural no texto hebraico. Gênesis 6, versículos 1 até o versículo 8, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a sua graça para o entendimento da sua palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos mais uma vez por estar em tua casa. Louvamos-te, ó Deus, porque no teu santo dia estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Nome que é sobre todo nome, nome que nos resgatou do império das trevas. Ó Deus, mas nome que é daquele que haverá de vir para julgar os vivos e os mortos com justa ira, com justiça, com santidade, com equidade. Ó Deus, é diante do Senhor que nós nos prostramos, diante da tua santa e bendita lei, e te pedimos: tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a entender a tua palavra, ajuda-nos a não brincar com as coisas do Senhor. Ajuda-nos a perceber que no Senhor há misericórdia, há perdão, há salvação. Ó Deus, santifica-nos, ó Pai, edifica-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, há uma cena em quadrinhos, uma tira, de uma personagem conhecida, creio que da maioria, Mafalda. Essa tira é do ano de 1995. E a tira mostra a Mafalda frente a uma TV. E a Mafalda assiste, e a cena é a seguinte: este foi o nosso telejornal, com as imagens de tudo o que acontece no mundo. E diante desta cena, surge um pensamento logo depois da próxima cena, que diz o seguinte: se a gente quisesse colocar o mundo à venda, seria bem difícil fazer um comercial convincente. Se a gente quisesse colocar o mundo à venda, seria bem difícil fazer um comercial convincente. Apesar de ser apenas uma tira em quadrinhos, certamente de alguém que não conhece a Escritura, a crítica é bem real. É real porque quando olhamos para o cenário do mundo, o mundo é um ambiente hostil.
A queda transformou o mundo em um local cheio de iniquidade, cheio de pecados, cheio de pessoas que apostataram do Deus verdadeiro, que andam de maneira contrária à Escritura. A maldade está presente em todas as esferas da sociedade. A corrupção assola a política. A violência deixou de ser exclusividade dos grandes centros e agora você olha para as pequenas cidades e vimos também a violência. Quando olhamos para a questão da imoralidade, da pornografia, deixou de ser algo simplesmente vista em becos escuros, em boates clandestinas e passou apenas em uma palma da mão, em um celular você consegue ver tudo. Quando olhamos para o cenário das drogas, jovens e mais jovens que não estão, às vezes, nas cracolândias, mas dentro de casa mesmo, nas faculdades, no trabalho, viciados, perdendo e jogando a sua vida no inferno. Lares completamente destruídos. Se olharmos para o mundo, dificilmente conseguiríamos vendê-lo com uma propaganda convincente. E isso é por causa da queda. Diante de injustiças, de maldades, até ímpios questionam: será que Deus não está vendo nada? Onde está Deus? Alguns fazem esse questionamento zombando. Deus não está vendo nada, Deus não se preocupa com o mundo. Se existe algum Deus, Ele não liga para o que acontece. Olhe para o mundo, olhe para o mundo. Asaf, no Salmo 73, chegou a fazer esse questionamento. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais. Eles são ímpios, praticam impiedade, andam de maneira contrária à vontade de Deus e parecem prosperar. Nada acontece com eles. Não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, têm arrogância em afirmar que oprimiram alguém, e isso é motivo de glória. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. E no mesmo coro, muitos questionam hoje: onde está Deus? Onde está Deus? Tanta injustiça, corrupção, tantas pessoas nas filas dos hospitais sendo vítimas de desvios assombrosos. Onde está Deus? Será que Deus está vendo o que acontece no mundo? Será que Deus está vendo a injustiça que eu tenho sofrido no meu trabalho? Onde está Deus? Diante do nosso texto, meus irmãos, e em resposta a essas perguntas, a perguntas como estas, Moisés escreve para o povo de Deus, e inspirado por Deus, ele mostra ao seu povo que Deus reage diante de um mundo caído, que Deus não está passivo ao pecado, que Deus não está alheio às injustiças. Deus, de fato, reage diante da iniquidade. E, em primeiro lugar, o nosso texto vai mostrar que Deus reage com tristeza. Deus reage com tristeza. Versículo 5, acompanhe.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que a queda não trouxe tanto estrago assim. Às vezes nós não olhamos para os reais efeitos da queda do homem. Nós nos esquecemos de que as doenças terríveis são efeitos da queda. A violência é efeito da queda. As fofocas são efeitos da queda. O adultério, efeito da queda. E assim, os demais pecados, tudo é efeito da queda. Todos os males que acontecem são efeitos da queda. E quando olhamos para o nosso texto, ele é antecedido, sucede relatos das diferentes descendências, como nós já vimos. A descendência de Caim e a descendência de Sete. A descendência de Caim como aqueles que se opõem ao Deus verdadeiro. E quando olhamos para a descendência de Caim, nós vimos que o resultado dela é oposição contra o Senhor, é andar vagueante, errante, longe de Deus. Vingança é visto na descendência de Caim. Mas na descendência de Sete, apesar de ser a descendência que experimentou um verdadeiro avivamento, a descendência que aguardava o verdadeiro consolo do Senhor, essa descendência também enfrentava os efeitos da queda. Lameque fala: olha, Deus vai enviar um consolo desta terra amaldiçoada. Ele nos consolará dos nossos trabalhos e fadigas, isso aguardando em Noé, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Há consolo, mas há maldição. Assim, meus irmãos, em nosso texto, há vários detalhes que apontam para os efeitos da queda, para a corrupção do gênero humano. O texto fala versículo 1, dos filhos dos homens se misturando com os filhos de Deus, versículos 1 e versículo 2. Fala também da maldade aumentando na terra, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. E a ideia é que todos os dias o coração do homem maquina o mal. E talvez você pense, mas isso a gente vê hoje também. Hoje o homem pensa, trama projetos iníquos todos os dias. Mas a grande questão que o texto levanta é que todo o mundo estava desta forma. Todas as famílias da terra, todas as pessoas, exceto a família de Noé, com exceção a família de Noé, todas as famílias demais estavam corrompidas pelo pecado. Imaginem alguém que fofoca vivendo 500 anos. Imaginem um adúltero vivendo 600 anos. Imaginem um estuprador vivendo 300 anos e sabendo: eu ainda sou jovem. Imaginem um mundo completamente oposto ao Senhor, em rebelião contra Deus. Imaginem viver em um mundo em que apenas a sua família honre o Deus verdadeiro. Meus irmãos, o cenário era terrível. Terrível. Tão terrível que a Escritura coloca que os últimos dias serão como nos dias de Noé. Se você acha que o mundo é mau hoje, imagine nos tempos de Noé. E não queira estar nos últimos dias. O texto mostra que isso foi tão mal aos olhos do Senhor, que temos, talvez,
a maior demonstração do sentimento de tristeza da parte de Deus na Escritura. O texto diz que Deus se arrependeu de fazer o homem. Deus se arrependeu de fazer o homem. E há muita polêmica nesta afirmação do arrependimento divino, porque muitas vezes se confunde o arrependimento divino com o arrependimento humano. E aqui nós vamos trazer alguns detalhes que mostram que o arrependimento divino colocado no texto não é similar ao nosso arrependimento. Quando nos arrependemos por ter feito algo errado. Fizemos algo errado e aí tomamos a direção oposta do que havíamos feito de errado e tentamos andar no caminho correto. Esse é o arrependimento do homem. Mas o texto mostra o arrependimento divino, que é diferente. Primeiro, porque o caráter do ser de Deus é completamente diferente do caráter do ser do homem, e principalmente do homem caído. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29, também fala do arrependimento divino em constituir Saul como rei. Mas no mesmo texto, no mesmo contexto, o texto diz, também a glória de Israel, que é o Senhor, não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O caráter de Deus é diferente do caráter do homem. Por isso, o arrependimento divino no nosso texto não é igual ao arrependimento do homem. E o texto de Samuel cita o texto de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O caráter de Deus é diferente do caráter do homem. Por isso, o arrependimento divino é diferente do homem. Segundo detalhe, é que a direção do texto é para um forte sentimento de tristeza, de lamento, de angústia. Versículo 3, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, os seus dias serão de 120 anos. Versículo 6, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O texto aponta o arrependimento, mas aponta na direção de lamento e de tristeza, de angústia, de sofrimento com a situação do mundo. Terceiro detalhe, é que no nosso texto há o conceito do que chamamos linguagem de acomodação. Linguagem de acomodação é muito vista entre pais e filhos. Quando o pai vai explicar algo difícil para o seu filho, por conta do seu vocabulário menor, por conta do seu entendimento, do seu raciocínio, e o pai tenta explicar em palavras mais simples, contando a mesma verdade, tentando em palavras mais simples, balbuciar para o seu filho. É o que Deus faz. Nós somos limitados, finitos, e Deus, sendo infinito, perfeito, soberano, vai transmitir um conceito para o seu povo. E é o que acontece no nosso texto. E dentro desse contexto, desse conceito de linguagem de acomodação, há o antropomorfismo e a antropopatia. O antropomorfismo é quando a Escritura fala assim, o Senhor viu, no nosso texto tem isso também. A Escritura fala, Deus mediu o céu a palmos, mas Deus não tem mão, porque Deus é invisível, Deus é um Espírito infinito. Mas é para que nós entendamos o conceito de poder de Deus, de eternidade, de soberania, de onisciência de quem vê todas as coisas. Esse é o antropomorfismo. A antropopatia vem da ideia de sentimentos, para que o homem entenda um pouco do que Deus sente. Alguns sentimentos humanos são colocados na Escritura. Por exemplo, a ira. Nós não podemos comparar a ira humana com a ira de Deus. Porque Deus, a ira de Deus é uma ira santa, justa, perfeita. A ira humana é corrompida pelo pecado. Então precisamos ter essa distinção. E aqui em nosso texto, a antropopatia é colocado o arrependimento. Na antropopatia é colocado o arrependimento divino. Deus, de fato, aos olhos humanos, na história, a direção é mudada.
Deus criou o homem, agora Deus destruiria o homem. Por isso a ideia de arrependimento por causa da mudança de direção aos olhos humanos. Mas nos decretos divinos já estavam escritos que Deus criaria e que Ele destruiria com o dilúvio, porque Deus não muda, Ele é perfeito. O teólogo Van Groningen afirma o seguinte: a experiência emocional humana é atribuída a Deus para comunicar a certo grau o que Yahvé experimentou, para que nós entendamos o que de fato Deus experimentou. Assim, em terceiro lugar, há em nosso contexto o que chamamos de antropopatia, sentimentos divinos colocados no texto para que entendamos um pouco do muito que Deus sentiu. Quarto e último detalhe no nosso texto é que a palavra traduzida por arrependimento, ela, em outros modos verbais, traz a ideia de conforto, de consolo, de compadecer-se, sentimentos ligados também à tristeza e ao lamento. E no modo verbal que o texto se encontra, que inclusive é um verbo que dá origem ao nome Noé, que significa consolo. Neste outro modo verbal, significa lamento, tristeza. Tristeza tamanha que gera uma mudança de direção nas ações. Essa é a ideia do nosso texto. John Piper, comentando sobre o arrependimento divino do texto de Saul, em 1 Samuel 15, diz o seguinte: por exemplo, se eu disciplino meu filho por causa de desobediência ousada, e ele foge de casa porque eu disciplinei, posso sentir remorso por aquela disciplina, não no sentido de que desaprovo o que fiz, e sim no sentido de que sinto tristeza pelo fato de que a disciplina era uma parte necessária de uma maneira sábia de lidar com a situação. E mesmo assim, a disciplina levou meu filho a sair de casa. Se eu tivesse de lidar com a mesma situação, eu o disciplinaria novamente, porque esta seria a melhor coisa a fazer, embora soubesse que uma das consequências poderia ser a saída momentânea de meu filho. Aprovei a disciplina e, ao mesmo tempo, lamentei por ela. Deus criou o homem e viu que era muito bom. E agora Deus destruiria o homem, sendo necessária esta atitude. Porém, ele lamentou profundamente. Deus sentiu tristeza. Versículo 6. O texto diz: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O verbo traduzido por pesar é a ideia de sentiu tristeza, e com a ideia de alguém que está indignado contra o pecado. É ao mesmo tempo tristeza e indignação. Deus não está alheio ao pecado. Deus sente tristeza quando o homem peca. Desde alguém que apostatou do Deus verdadeiro, e principalmente dentre aqueles que são chamados por seus filhos. Deus sente tristeza contra o pecado. Deus não age de maneira passiva, como alguém que não está preocupado com os destinos do homem. A Escritura diz, Isaías 63, versículo 10, mas eles foram rebeldes, falando do povo de Deus, e contristaram o seu Espírito Santo. Provocaram tristeza no coração de Deus. Meus irmãos, Deus não está alheio à maldade humana. O mínimo pecado que você pense que é mínimo é uma agressão contra o Senhor, e Deus se entristece com isso. É por isso que a Escritura diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Deus sente tristeza com o pecado. E quando passarmos a ter consciência disso, nós lutaremos mais ainda por uma vida de santidade.
Como podemos afirmar que estamos unidos a Cristo, que fomos resgatados do império das trevas, que temos vivido para Deus, que andamos na luz, mas andamos tantas vezes nas trevas, entristecendo o Senhor? Não brinque com o pecado. Não trate como uma coisinha apenas. Ah, foi só uma besteirinha. Não foi uma besteirinha, você entristeceu o Espírito Santo de Deus. Deus se entristece com o pecado. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Cristo triste com o pecado do seu povo. A Escritura mostra um Deus que se entristece com o nosso pecado. Mas ainda, meus irmãos, em segundo lugar, o texto vai mostrar que, diante das injustiças do pecado, a Escritura mostra um Deus completamente irado. Deus está irado com o pecado. Versículos 1 e 2, o texto diz: como se foram multiplicando os homens na terra e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e as que entre todas mais lhe agradaram. O pecado humano cresceu de maneira assombrosa. E o primeiro problema que Moisés destaca no nosso texto, dentre vários problemas, é a mistura entre as descendências. A mistura entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Entre aqueles que são filhos dos homens apenas e entre aqueles que foram adotados e são filhos de Deus. A especulação no texto é de que o texto se referia a filhos de Deus como anjos. Há uma grande especulação em relação a esse texto. Uma especulação um tanto mitológica, de que anjos teriam descido, os anjos caídos, e tomado formas de homens e se relacionado com mulheres e dado à luz a gigantes na terra. Há essa especulação. Mas contra essa especulação, nós trazemos pelo menos 10 argumentos. Os primeiros 5 argumentos são de que o texto não se refere a anjos caídos. Primeiro, porque Jesus cita os anjos como seres que não se casam e não se dão em casamento. Mateus 22:30, Marcos 12:25. Aliás, a palavra de Cristo seria suficiente. Mas vamos continuar nos argumentos. Segundo argumento, até este ponto não há nenhuma menção de anjo na Escritura. Não há menção de anjo nem no contexto. Terceiro argumento, anjos não se reproduzem nem entre si, quanto mais entre homens. Quarto argumento, a ira de Deus é descrita no texto e é descrita contra carne. Contra carne. Observe o versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carne. A tradução mais literal, este é carne. O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carne. Uma referência à ira de Deus apenas a homens? Se anjos e homens fizeram o que era mal perante o Senhor, segundo esta especulação, Deus revelaria a sua ira contra anjos, o que não é carne, e contra o que seria carne. Mas não, o texto mostra que Deus estava irado contra carne, contra aquilo que é carne. Quinto argumento, na direção que não se referem a anjos. Alguns usam o texto de Judas e das cartas de Pedro para tentar referendar esta mitologia.
Porque Judas e Pedro, Judas, o irmão do Senhor Jesus, e Pedro, eles argumentam baseado em uma profecia de Enoque. E no mesmo livro que tem essa profecia, em um livro apócrifo, há uma menção desta mitologia. E então alguns argumentam, ora, Pedro e Judas usaram esta parte e então o restante poderia ser verdade. Mas aí nós nos lembramos que o apóstolo Paulo também faz menção aos poetas, aos filósofos da época, sem referendar o restante, apenas retirando de maneira inspirada por Deus aquilo que era de verdade no escrito destes homens. Do sexto ao oitavo argumento, nós apontamos de que se referem a filhos de Deus, e que filhos de Deus são os crentes, o povo de Deus. O sexto argumento, então, é que alguns chegam a dizer que filhos de Deus no Antigo Testamento se referem apenas a anjos. Não é verdade. Isaías capítulo 43, versículo 6, Deus se refere ao seu povo como seu filho. Sétimo argumento, a linhagem de Sete é descrita como o povo de Deus, como aqueles que passaram a invocar o nome do Senhor, é colocada em contraste com a linhagem de Caim, com a descendência de Caim, que é colocada como do maligno pelo apóstolo João. Oitavo argumento, a leitura natural do texto. Olhando para o texto de maneira natural, os primeiros leitores entenderam essa diferença entre os filhos de Deus, que são a descendência de Sete, e os filhos dos homens, descendência de Caim. Os dois últimos argumentos apontam para o real problema que o texto coloca. O texto coloca que o início deste momento de terrível mal na humanidade se deu quando o povo de Deus passou a se misturar com os ímpios. Isso é um tema frequente na Escritura. 2 Coríntios 6,14 fala do jugo desigual. 1 Reis 11, se não me falha a memória, vai falar de Salomão, e Salomão corrompendo o seu coração por causa da mistura com povos ímpios. Esdras capítulo 9 vai falar da mão de Deus pesando sobre o seu povo por causa do casamento entre crente e descrente, entre o povo que se chama pelo povo da aliança e aqueles que se apostataram do Deus verdadeiro. E o décimo e último argumento é que Deus acabara de separar um povo. Deus acabou de libertar um povo do Egito e agora entrega a esse povo a sua palavra, a sua santa lei, no meio do deserto. E a esse povo ele alerta de maneira constante de que eles não poderiam se misturar com outros povos. E aqui em nosso texto ele mostra o resultado que houve na humanidade, porque o povo de Deus se misturou com os ímpios, porque houve jugo desigual, porque houve associação entre luz e trevas. Conclusão, meus irmãos, o gatilho para a maldade do mundo foi quando aqueles que deveriam salgar passaram a apodrecer juntamente com o mundo. Aqueles que deveriam ser luz passaram a ser trevas. Aqueles que deveriam continuar invocando o nome do Senhor como Enoque, aliás, como Enos, que deveriam andar com o Senhor como Enoque, que deveriam trazer o consolo como Noé, homem justo, passaram a apostatar do Deus verdadeiro, passaram a andar conforme as paixões do mundo e passaram a provocar tristeza ao invés de consolo, ira diante de um Deus que é santo e é justo. Meus irmãos, o texto diz que o meu espírito não agirá para sempre no homem. O meu espírito não agirá para sempre no homem. Esta é a punição da parte de Deus, punição similar que foi dada a Adão. Assim que não estenda a mão e
tomem da árvore da vida e comam e vivam eternamente, Deus os expulsou do jardim. Gênesis 3, 22. Aqui agora a promessa de Deus é a mesma. O homem não vai viver para sempre. Não vai. Não vai ter vida longa. Mas agora Deus dá uma nova punição. Abreviarei os seus dias. Abreviarei os seus dias. Retirarei deles o meu Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em todos os homens, na manutenção da vida. Não a ação espiritual dando nova vida e regeneração, mas a ação no respirar. O mesmo Espírito que deu o sopro da vida, agora vai ser retirado do homem. Seus dias serão 120 anos. Farei desaparecer da terra o homem que criei. Deus revela a sua ira, Ele promete apagar, cancelar, riscar completamente. Essa é a ideia do texto. Farei desaparecer, riscarei completamente o homem da face da terra. Lembre de Deus falando lá a Moisés: riscarei do livro da vida aquele que pecar contra mim, eliminarei completamente. Talvez você pense, mas isso foi injusto, isso foi exagerado da parte de Deus. Todos os homens, mais uma vez, recorde do que falamos um pouco antes. Imaginem um estuprador vivendo 300 anos de juventude. Imaginem toda a terra corrompida, apenas uma família andando conforme os caminhos do Senhor. Deus estava ali revelando, meus irmãos, a sua ira justa, a sua ira santa, a sua ira paradigmática. Porque a ira de Deus revelada nos tempos de Noé é usada como paradigma para a ira de Deus que será revelada no fim dos tempos. As pessoas olham para Deus e pensam: olha, Deus é amor, e Deus é amor sim. Deus é amoroso. As pessoas olham para Deus e falam: Deus é justo. De fato, Deus é justo. E porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito, Ele não pode ver o mal. Ele se ira de maneira justa e santa contra o mal. A Escritura fala que Deus é justo juiz. Lemos aqui na liturgia que se ira todos os dias. Deus não está passivo ao pecado dos ímpios, nem ao nosso. Deus se ira. A Escritura diz, Romanos 1,18, falando dos ímpios: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus se ira. A Escritura diz que Ele julga os povos com equidade, porque Ele é um Deus que se ira de maneira justa. Meus irmãos, ainda que pareça tardar o resultado da ira de Deus, como diz o profeta Abacuque, ainda que pareça tardar, não tardará. O Senhor virá a seu tempo manifestar a sua ira. A ira de Deus revela a sua justiça, revela a sua santidade, mas quando ela se manifestar, revelará também o seu poder. Imaginem um Deus irado, santo, justo e totalmente poderoso, executando a sua ira e justiça diante daqueles que andam de maneira contrária à vontade de Deus. Não queira receber isso, porque Cristo tomou o cálice da ira de Deus. Pai, aparta de mim este cálice. Aparta de mim esse cálice. Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali sofrendo a ira de Deus que era destinada a nós. E, em terceiro e último lugar, é este ato de Cristo, de receber a ira de Deus, que é visto em nosso texto, porque isto revela
a graça de Deus. Em terceiro e último lugar, diante de um mundo caído, diante de um mundo que vive em completa oposição ao Senhor, diante de uma humanidade toda injusta, porque não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram e a umas fizeram inúteis diante do Senhor. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e graça, nos deu a conhecer da sua graça. O versículo 8, vamos ler todos. Gênesis 6, 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé achou graça. Graça. Graça é favor imerecido. Noé não tinha méritos. O texto já começa, antes de falar da justiça de Noé, fala da graça de Deus. Quando você lê qualquer texto narrativo na Escritura, qualquer narrativa, e você pensar que Davi é o herói que derrubou Golias, você está equivocado. Porque Davi foi lutar contra Golias, que afrontava o Deus dos exércitos, o Deus vivo. Quem é esse incircunciso que afronta os exércitos do Deus vivo? Eu vou em o nome do Senhor dos exércitos. A quem você afronta? O herói da narrativa é Deus. Se você olha para a Escritura e pensa que há heróis, não há heróis, há um herói. E o herói da narrativa é o Senhor Deus. O texto começa dizendo, antes de falar da história de Noé, ele disse, Noé achou graça diante de Deus, diante da ira de Deus, diante de um Deus que se entristece contra o pecado. Ele revela sim a sua ira, ele revela o seu justo juízo, mas ele revela a sua graça. Alguém já disse que, ou em resposta a quem perguntou, ora, por que Deus permitiu a queda? E alguém disse, nós jamais saberemos os perfeitos desígnios de Deus, mas pelo menos uma coisa eu sei, se não fosse a queda, nós não conheceríamos a dimensão da sua graça. 4 detalhes no texto revelam a graça de Deus. Primeiro, versículo 3, o texto diz que Deus daria ainda 120 anos. 120 anos. Deus poderia fulminar o homem ali mesmo. Aliás, aqueles que se aproximaram em iniquidade diante do Deus verdadeiro foram fulminados. Lembrem de Nadab e Abiú. Lembre de Uzá, que foi irreverente e foi segurar a arca, na maior boa vontade. Aqueles que se aproximam do Deus verdadeiro são fulminados, se aproximarem em pecado. Mas o texto mostra Deus manifestando a sua graça. Eles terão ainda longos 121 anos. Os 120 anos. 120 anos. Tempo para arrependimento. Tempo para mudança de vida. Tempo para ouvir a pregação da justiça. E esse é o segundo detalhe acerca da graça. Deus separou alguém, mesmo em meio à humanidade totalmente corrompida pelo pecado, Deus separou um remanescente fiel para pregar a justiça. 2 Pedro 2,5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça. Mesmo no meio de um povo de impuros lábios, mesmo no meio de um povo que anda em completa oposição ao Senhor, Deus, com a sua graça, preserva um remanescente fiel. Terceiro detalhe no texto, está ligado ao primeiro, é que os 120 anos, tempo que Deus deu àquele povo, revela que Deus é longânimo. Deus mesmo a um povo ímpio revela a sua longanimidade. Romanos, o texto diz que Deus suporta com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição.
Isso é graça do Senhor. A Escritura diz que Deus coloca alegria no coração dos ímpios. Você já parou para pensar que mesmo um estuprador, mesmo alguém que comete tamanha atrocidade, Deus dá a graça de alguns deles ter a alegria de ter filhos. Parece contraditório. Mas isso servirá de testemunha contra a vida dele no último dia, caso não haja arrependimento. Mas o ponto é, Deus revela a sua longanimidade com os vasos de ira, preparados para a perdição. Isso deve nos lembrar que, se Deus não tem derramado a sua ira sobre sua vida hoje, se você tem andado de maneira contrária à Escritura, se você tem se apegado às coisas deste mundo, se você tem vivido uma vida completamente alheia à vontade de Deus e nada tem te acontecido, cuidado. Cuidado, porque você pode não ser filho e ser bastardo. Cuidado, porque Deus pode estar sendo apenas longânimo, mas acumulando ira para o dia do juízo. Lembrem que a esse mesmo povo no deserto, Deus falou: olha, vocês vão peregrinar 40 anos no deserto, porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus, do povo que habita na terra. Deus está ainda em longanimidade contra aqueles que praticam o mal. O quarto detalhe acerca da graça é que Noé achou graça diante de Deus, como já falamos. Noé achou graça. Deus preparou consolo. Deus preservou a semente santa. Deus preservou a semente que geraria Cristo. Deus não permitiu que toda a humanidade se corrompesse, porque havia uma promessa, Gênesis 3,15. O descendente da mulher pisará na cabeça da serpente. Haverá inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Inimizade entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. E quando isso não ocorreu, ou aparentou não ocorrer, Deus preservou Noé. Mas Deus preservou Noé em graça, porque Ele manifestaria a sua graça através do descendente de Noé, Jesus Cristo. Nada na Escritura acontece sem apontar para Cristo. Quando o texto coloca a história de Noé, quando o texto coloca o contexto do mundo, o texto está mostrando, há um descendente que virá. Deus não se esqueceu da sua promessa. Deus é o Deus da aliança, Ele jamais se esquece da sua aliança, ainda que o homem quebre a aliança. Deus não quebrará a sua aliança. Deus manifestará a sua graça bendita e salvadora, a redenção, a graça no Senhor Jesus, a redenção no Senhor Jesus, mesmo em um mundo iníquo, um mundo que anda de maneira contrária à vontade de Deus. Olhe para Cristo, olhe para a graça de Deus, para a manifestação última da graça dele, Jesus Cristo. O texto aponta para Cristo. Meus irmãos, Cristo se entristece com o nosso pecado, porque Ele pagou cada um dos nossos pecados, Ele sofreu cada um dos nossos pecados na cruz. Cristo se ira contra os pecados do homem, e Ele haverá de vir com justiça e ira. Todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que recebamos por meio do corpo, segundo o bem ou o mal que praticamos. Cristo revelará a sua ira no último dia. Ele haverá de ajuntar no celeiro o trigo e queimará em fogo inextinguível a palha. Mas Ele manifesta a sua graça, recebendo em si mesmo a punição do nosso erro na cruz do Calvário. Deus não está passivo às injustiças. Ele executará juízo sobre aqueles que não creram em Cristo.
mas ele recebeu em si mesmo a ira que era destinada ao seu povo, manifestando a sua graça em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Messias haverá de vir com cetro de ferro. Dobrai-vos, juízes da terra, beijai o Filho, para que não se irrite. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. A Escritura só aponta um nome pelo qual importa que sejamos salvos, e é Cristo. Ele manifesta tristeza contra o pecado do seu povo principalmente. Ele manifestará sua ira sobre os ímpios, mas ele já recebeu sobre si a justa ira que era destinada a nós. E isso é manifestação de graça. Graça para que, como Noé, vivamos de maneira digna do Evangelho que nos transformou. Que Deus nos abençoe.